Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Queria que você, com as suas palavras, fosse dizendo aquilo que o anjo disse. Verinha, não tenhas medo de receber a canção nova, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. E ao dizer essas palavras, vá proclamando num ato de fé que você acredita que a canção nova ela é uma inspiração que vem de Deus, que ela saiu do coração de Deus, que ela se derramou sobre o coração do nosso fundador por uma escolha de Deus. Eu creio, Senhor, creio que a canção nova é uma obra de Deus. Eu creio que ela é um carisma de fundação querido por Ti para os nossos tempos, para os nossos dias. Eu creio, Senhor, em todos os meus irmãos que foram escolhidos para estar na canção nova, porque a boca do nosso fundador profetizou que até que se prove o contrário, todos são canção nova. Então, Senhor, num ato de fé, assim como eu acredito que a canção nova é uma obra de Deus, eu acredito que a vocação de cada irmão é uma obra de Deus, tem origem em Ti. E hoje eu quero te pedir esta graça de que, assim como José, que confiou na palavra do anjo em sonho, assumiu Maria, que o Senhor nos conceda a graça de assumirmos, num ato de fé, a vocação de todos os nossos irmãos. E eu gostaria que você dispusesse o seu coração para aceitar e acolher a iniciativa da escolha de Deus na vida de todos aqueles que são canção nova, daqueles que convivem conosco, daqueles que estão distantes, daqueles que nós nem conhecemos, daqueles que estão espalhados nas casas de missão, os nossos irmãos da comunidade de aliança, que muitos nós não conhecemos ainda. Senhor, nós queremos acolher a todos, em todos os graus de pertença. Hoje, nós tomamos o passo que José deu de acolher a vocação de cada irmão como uma iniciativa Tua. E que esta graça faça cair por terra, Senhor, toda divisão, que a Tua presença entre nós gere unidade, porque nós só podemos construir a unidade no carisma Canção Nova, acolhendo a vocação que o Senhor nos deu, assumindo a vocação que o Senhor nos deu e acolhendo a vocação que o Senhor deu a cada um dos nossos irmãos. Obrigada, Senhor. Obrigada pela canção nova, obrigada pela minha vocação, obrigada pela vocação daqueles irmãos que eu não conheço, não tenho contato, mas o Senhor escolheu. E eu assumo num ato de fé a Tua escolha na vida deles. Obrigada, Jesus. E te pedimos, ó Mãe querida, que esta oração ela possa alcançar todos aqueles que nos acompanham e que ela possa realizar o milagre da unidade, quebrando toda divisão
que há entre nós, na nossa experiência de vida fraterna em comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste final de semana, nós tivemos o encontro de candidatos à pertença no grau de aliança, e quando a Simone Cavazzani pregava, ela trouxe uma bem-aventurança, que estava ali, clara diante de nossos olhos, nos escritos do nosso fundador, mas, na verdade, nós não tínhamos tomado consciência ainda. Ela disse, pregando, que a nossa bem-aventurança não era porque a Canção Nova nasceu para ser uma comunidade. Bem-aventurados somos nós que vivemos em comunidade, porque vivendo em comunidade pode ser formado os homens novos para um mundo novo. E até ela trouxe a leitura das bem-aventuranças, e ela foi dizendo assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não são os puros que são aventurados, eles são aventurados porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não são os que choram que são bem-aventurados, eles são bem-aventurados porque eles receberão consolo de Deus. Bem-aventurados os pobres, não é? Não, eles não são bem-aventurados porque são pobres, mas porque serão chamados filhos de Deus. Então, bem-aventurados nós, não porque somos uma comunidade. Bem-aventurados somos nós, porque sendo uma comunidade, podemos viver o Evangelho na sua radicalidade e assim homens novos ser gerados para um mundo novo. A nossa bem-aventurança é essa. O objetivo da Canção Nova, o objetivo pelo qual Deus criou a Canção Nova foi esse. Formar homens novos para um mundo novo através da evangelização. E o padre diz que é vivendo em comunidade que nós vivemos o Evangelho na sua radicalidade. Então, bem-aventurados somos nós que vivemos em comunidade, porque podemos ser novos a cada momento. E o Senhor está, com certeza, nesse momento, nos fazendo novos. Eu queria retomar um pouco aquilo que a gente já viu. Na nossa introdução, eu expliquei um pouco por que motivo nós devemos ser homens e mulheres de esperança. Todo consagrado, ele é um homem e uma mulher de esperança. Nós somos homens e mulheres de esperança porque o Espírito é novo a cada manhã, porque a cada manhã Deus nos escolhe de novo, Deus nos chama e Deus nos envia. A todo instante, Deus nos chama, Deus nos forma, Deus nos envia. Neste momento, Deus está criando pelo seu Espírito de novo a nossa vocação. Por isso nós somos homens e mulheres de esperança. Nós somos homens e mulheres de esperança porque acreditamos que o Espírito Santo atua na igreja, atua na história e atua na Canção Nova. Nós somos homens e mulheres de esperança porque Deus, ele não age num passado, ele age no presente. E sonhar não é um luxo, é um dever. Porque só quem espera pode ver o seu sonho realizado. E nós esperamos o cumprimento da profecia da nossa bem-aventurança. Homens novos para um mundo novo. Nós somos bem-aventurados porque nós somos homens e mulheres de esperança, porque o inesperado é a regra da providência. E esse Deus inesperado continua agindo nas nossas vidas. Essa foi a nossa introdução. Depois a gente viu que, num texto do padre Amedeo Centini,
que amor se paga com amor. E que a consagração, ela é uma iniciativa amorosa de Deus. E o padre Amedeo Centini, que vem pregar para nós, com a graça de Deus, a Escola de Formadores, ele diz que uma autêntica vocação se reconhece por aquele que fez a experiência de receber mais do que mereceu. A oferta se mede pela qualidade da gratidão. Forte, né? Então, você pode medir a sua oferta, a sua doação, a sua vocação, pela qualidade da gratidão que você tem a Deus por aquilo que Ele fez em você, por aquilo que Ele fez em mim, por aquilo que Ele fez em nós. Depois, na segunda aula, nós começamos a introduzir os aspectos históricos que favoreceram o aparecimento das novas comunidades. Eu dizia semana passada para vocês que o termo carisma dos fundadores, ele foi usado pela primeira vez por Paulo VI. E eu descobri uma coisa mais linda hoje. Sabe quando foi que ele usou esse primeiro termo? A data que ele usou esse termo? Vocês não vão acreditar. 31 de maio de 1969. Que lindo! Nada é coincidência, tudo é providência. Depois, outra coisa que eu descobri hoje, maravilhosa. O primeiro documento que a igreja escreveu falando sobre a dimensão, os elementos essenciais do ensinamento da igreja sobre a vida religiosa foi escrito em que dia? Primeiro documento da igreja? 31 de maio de 1983. Eu sou fraca não, né? Deus é bom comigo, Ele me quis consagrada. Uma coisa para vocês saberem, mas aí eu tenho que dizer para vocês que eu estou no nível maior, eu e a Ritinha. As novas comunidades, elas não fazem parte do Pontifício Conselho de Vida Consagrada. Lembra que eu falava isso semana passada? Não é verdade? Porque é uma nova forma de vida consagrada. Nós não professamos os conselhos evangélicos. Mas eu descobri que a Ordem das Virgens é a última ordem da vida consagrada. Então, eu faço parte da vida consagrada. Dá licença, tá? Só para brincar um pouquinho, né? E aí a gente viu a importância do Concílio Vaticano II, que o florescimento, o repensar, o sentido da vida consagrada se deu a partir do Concílio do Vaticano II. Não é? João 23, de forma assim inspiradíssima, ele vai dedicar todo um decreto sobre a vida consagrada, que vale a pena a gente ler. Está no Compêndio do Vaticano II, eu não sei falar direito, mas é Perfectis Caritatis. Entendeu? A perfeita caridade. Então, o que é a vida consagrada? Agora, definindo de forma concreta. O que é um carisma de fundação? O Dicionário de Vida Consagrada vai definir a vida consagrada assim. A vida consagrada é um dom particular que toda a igreja, em sua profunda configuração de comunhão orgânica e hierárquica, deve saber acolher, fazer florescer, examinar, autenticar
custodiar, defender e ajudar a amadurecer com gratidão e reconhecimento. Vou repetir. O Dicionário de Vida Consagrada vai dizer que, a partir do Concílio Vaticano II, se reconheceu que o carisma de fundação está ligado a uma ação do Espírito, certo? É um dom do Espírito. Isso ninguém tem dúvida, tem? É um dom do Espírito, é uma iniciativa do Espírito, é uma intervenção amorosa de Deus para um tempo, para uma época, para um lugar, para atender a uma necessidade própria da igreja. Os textos que estão no material de apoio dessa semana são textos do Padre Jonas, que ele explica muito bem, de forma bem simples, o que é um carisma de fundação, a partir do momento que ele conceitua a Canção Nova como um carisma de fundação. E a igreja diz, é uma iniciativa do Espírito, certo? É um dom divino especial. Mas ela vai dizer, a vida consagrada é um dom particular para toda a igreja. Um dom particular para toda a igreja. Particular porque contribui de uma forma original, no sentido de fazer ser conhecido a experiência de que se é possível viver o Evangelho na sua radicalidade. Então, é um dom particular da igreja, de toda a igreja. E que essa mesma igreja, em sua profunda configuração de comunhão orgânica e hierárquica. E aqui entra uma coisa bem polêmica que nós vivemos e não sabemos. É um dom particular da igreja que deve estar em comunhão com esta ação do Espírito, que continua agindo na igreja, mas que também precisa estar em comunhão com a sua dimensão de hierarquia. Eu vou dizer uma coisa bem séria agora. A institucionalização de um carisma é o que assegura a concretização do carisma e a sua ação no mundo. Então, a institucionalização, que é aquilo que dá estrutura a um carisma, também tem origem divina. Entenderam o que eu falei? Vou repetir. A institucionalização de um carisma é o que garante a sua ação, a concretização da sua missão no mundo. Eu vou dar um exemplo bem fraquinho, mas para a gente entender. O que seria da Rita de Cássia se fosse só uma alma sem corpo? Não existe alma penada voando por aí. Para a Ritinha existir, ela precisa de um corpo. Eu diria, a institucionalização de um carisma é o corpo que faz a alma, que é o carisma, agir no tempo. Então, a institucionalização tem origem divina. Mais para frente a gente vai ver melhor isso, mas olha só o que o Dicionário de Vida Consagrada define.
que a vida consagrada é um dom particular que toda a igreja, em sua profunda configuração de comunhão orgânica e hierárquica. Não adianta a gente lutar contra a estrutura. Em outras palavras, é isso que eu quero dizer. Nós devemos levar em conta os perigos da institucionalização que podem desviar o carisma. Mas é impossível que um carisma não se institucionalize. Entenderam? Nós devemos evitar os perigos da institucionalização, porque corre-se perigos, corre-se, e a igreja é clara nisso, nós vamos entrar nisso depois. Mas um carisma que não se institucionaliza, ele não pode agir no mundo. Pergunta. Nesse caso, o perigo da institucionalização seria, por exemplo, engessar e querer colocar o Espírito Santo numa forma. Sim, um dos é esse. Há outros. Depois a gente vai falar para frente. Mas eu estou falando isso agora para a gente entender que o carisma, por ele ser eclesial, ele está ligado tanto a essa dimensão de igreja, que é movida pelo Espírito, mas que precisa de uma instituição. Entenderam? Pergunta, linda. Isso. No exemplo que eu dei. Pode ser, é o processo que nós estamos vivendo de institucionalização. A partir do momento que nós fomos reconhecidos, a partir do momento que esse reconhecimento também comporta determinadas exigências, entenderam? Então, vou repetir. A vida consagrada é um dom particular que toda a igreja, em sua profunda configuração de comunhão orgânica e hierárquica, deve saber acolher. Olha que bonito, deve saber acolher. Os bispos não sabem, mas eles devem saber acolher as novas formas de vida consagrada. Fazer florescer, dar espaço para que elas cresçam. O que João Paulo II fez? Reuniu na festa de Pentecostes de 1998. E qual foi a novidade que ele trouxe em Pentecostes de 1998 para as novas comunidades? Sim, uma primavera da igreja. Mas qual foi a grande graça que ele deu? Falamos disso semana passada. Quem sabe vai ganhar um chocolate. Também disse que as novas formas de vida consagrada são, como a vida consagrada, um carisma de fundação. Aplicou o mesmo termo de carisma de fundação para as novas comunidades. Estão lembrados disso? E Bento XVI continua nisso. Olha que bonito. A Tarciana de Taubaté, ela está participando. Daí ela está dizendo assim: a institucionalização do carisma é o que assegura a sua perpetuação. É a nossa Tarciana, e é verdade. O que mantém a igreja intacta nesses 2.000 anos, quase 3.000 anos? A sua institucionalização. Existem erros, gente? Existem. Mas sem institucionalização, o carisma não é perpetuado. Carisma e instituição são duas realidades chaves e inseparáveis da Igreja Universal e, consequentemente, de suas expressões em níveis locais, às vezes tensas entre si, mas nunca opostas. É a contribuição da Tarciana. Muito obrigada, doutora.
Mas é isso mesmo. Há uma tensão entre institucionalização e carisma. Mas a gente vai ver isso mais para frente, tá? Não se preocupe. É só porque aqui está falando. Então, a igreja deve fazer florescer, examinar quem é que tem o carisma de discernir a autenticidade de um carisma. Os bispos, a igreja. Então, ela deve examinar, autenticar, custodiar, defender e ajudar a amadurecer com gratidão e reconhecimento. Certo? Agora, falando de vida consagrada ainda, antes de entrar no carisma dos fundadores, que esse é que vai dar pano para manga, eu quero retomar algo que nós já ouvimos, mas que fica esquecido, que são os 5 pecados contra a vida consagradas apontadas pelo Donzevini. Estão lembrados? Ele diz assim, existem 5 pecados que hoje quase todos temos na igreja e que interferem de forma especial na vida consagrada. A vida consagrada, ela é uma riqueza para a igreja. Ela é um dom de Deus para a igreja. Mas nós podemos esvaziar esse dom. Da mesma forma que nós podemos dizer que a canção nova ela é um dom para a igreja e para o mundo, embora ela seja pequena, nós podemos esvaziar esse dom de Deus se caímos nesses pecados. E nós não estamos longe deles. Então ele fala assim, creio que esses limites podem ser superados através do aprofundamento da palavra de Deus. E aqui eu quero fazer memória. A canção nova nasceu do quê? Da palavra. Quando foi que o Padre Jonas fez o apelo aos jovens? Quem está disposto a dar 1 ano da sua vida e seguir Jesus, deixando pai, família, trabalho e até namoro? Quando foi? Festa de Cristo Rei de que ano? Quando? 1977. Festa de Cristo Rei, novembro, o último dia do ano litúrgico. Muito bem, vocês estão por dentro. E o que estava acontecendo nesta data? Exatamente. O lançamento daquele livrinho, a Bíblia foi escrita para você. E se vocês quiserem ver, eu posso trazer, eu tenho o original do Padre Jonas de 1977, editado pela Edições Loyola, com as observações dele. Vale a pena a gente ver, não vale? Semana que vem eu trago. A canção nova nasceu da palavra de Deus. O Padre Jonas, numa das jornadas, ele disse assim, é impossível pensar na canção nova sem Espírito Santo, Maria, Eucaristia e palavra. E o que Donzevini está apontando aqui para nós? Creio que esses limites, esses pecados que hoje a igreja sofre, que interfere de forma especial na vida consagrada, podem ser superados através do aprofundamento da palavra de Deus. Olha o que ele diz. Se formos homens da palavra, pessoas que acolhem a palavra, então verdadeiramente vamos superar esses 5 pecados contra a vida consagrada e poderemos ser evangelizadores no mundo de hoje. O que nós precisamos ser na canção nova? Só homens da palavra, homens conduzidos pelo Espírito, homens eucarísticos e homens
marianos. Na assembleia do ano passado, o Padre Jonas disse que existe um tripé que vai fazer com que aconteça o cumprimento daquela profecia do Salmo 2. Qual é a profecia do Salmo 2? Pede-me, dar-te-ei por herança às nações. Ele disse assim, existe um tripé, e é o meu legado que eu quero deixar para vocês, meus filhos. A canção nova é o lugar onde o Espírito Santo é derramado. A canção nova, ela é uma comunidade mariana. A canção nova é um território eucarístico. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês, e eu acredito que ele confirmaria isso que eu estou dizendo. A canção nova, ela é uma escola da palavra, porque ela nasceu da palavra. Como é que nós vamos possuir a terra, as nações por herança? Comunidade mariana, Eucaristia, palavra e o lugar onde o Espírito é derramado. Qual é o primeiro pecado? Alguém lembra? Individualismo. Isso é, cada um de nós pensa sempre em si mesmo. Ainda o nosso eu está no centro de nossa vida e, na realidade, Deus não está verdadeiramente no centro da nossa vida. Padre Jonas escreve, a canção nova é uma maneira renovada de se viver a prioridade da relação com Deus. Porque ela anseia pelo reino de Deus. O que é reino de Deus? O que é reino de Deus? O que é reino de Deus? Fala, Ana, você ouviu? É Deus reinando na nossa vida. Deus reinando na nossa vida. Então, veja, o oposto disso é o individualismo. Bastaria refletir quantas vezes somos individualistas. Sempre dizemos, os meus projetos, não é assim? O meu quarto, a minha casa, o meu namorado, a minha namorada, o meu casamento, o meu ministério. Já ouviram muito isso? As minhas ideias, as minhas coisas, a minha comunidade. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Naquele estatuto azulzinho pequenininho, qual foi a palavra mais usada pelo Monsenhor Jonas Abib? Nosso, nossa, nossos, nós. O que significa ser nosso? É nosso porque foi experimentado por nós. É nosso e se tornou posse nossa porque foi experimentado por nós. Está vendo? Então, o pecado do individualismo contra a vida consagrada é fazer a passagem que Jean Vanier fala no Comunidade o Lugar do Perdão e da Festa. A passagem do eu para o nosso. Na regra carmelitana, ninguém pode ter nada como meu. Tudo é nosso. Será que é uma regra só para as carmelitas? Se o nosso fundador usou essa palavra, foi a palavra que ele mais usou no nosso primeiro estatuto. E ele, nos nossos princípios, ele sempre vai dizer assim, viver da providência, masculino e feminino em sadia convivência, nossa castidade, autoridade e submissão, nossa obediência. Viu? É nosso. Então, o pecado do individualismo, somos fechados dentro de nós mesmos, do meu grupo, sempre meu. Isso se supera se nos abrimos
e nos tornamos comunidade centrada na palavra. No nosso Estatuto Azul Pequeno, antigo, o padre que vai entrar no nosso regimento, nosso diretório, o Padre Jonas, ele diz que a Canção Nova é chamada a atualizar a experiência da comunidade primitiva. E como vivia a comunidade primitiva? Tudo em comum. Gente, nós precisamos nos converter. E quando eu digo é constitutivo do ser humano, eu estou dizendo, o ser humano é um ser aberto. Quando ele se fecha em si mesmo, ele se perde. A pessoa humana, a psicologia, a filosofia, a antropologia, as ciências humanas hoje dizem isso. O ser humano é um ser aberto. Se ele se fecha, ele se perde. Imagine uma comunidade que é uma comunidade de amor e adoração e que é chamada a atualizar a experiência da comunidade primitiva. Não havia necessitados entre eles. Faz a gente questionar, não faz? Mas eu não posso esperar uma mudança dos outros. A mudança precisa começar em mim. E o que o Padre Jonas diz que acontece na Canção Nova? O processo se dá por contágio. Então, se eu sair de mim, eu vou contagiar o Márcio. Se o Joelso sair de si, ele vai contagiar o Emanuel. O processo é por contágio, então a conversão precisa acontecer primeiro em mim. Comunidade aberta aos irmãos, aberta às necessidades dos irmãos, comunidade de pessoas que se consomem pelos outros. Então, cuidado com esse pecado do individualismo. É um dos piores pecados contra a vida consagrada e que esvazia um carisma de fundação. Pode esvaziar a Canção Nova. O segundo pecado, qual é? Superficialidade espiritual. Muitas vezes eu me pergunto aos meus irmãos de comunidade, padres ou aos seminaristas da Universidade Salesiana de Roma, qual é o seu projeto de vida? E alguns dizem, eu não tenho projeto de vida. Mas como se faz para caminhar na vida espiritual para o Senhor se não temos um projeto de vida? Veja, todo carisma de fundação, ele porta consigo um itinerário de vida espiritual. Você já pensou nisso? Que a Canção Nova, ela nos dá de bandeja um itinerário para crescermos espiritualmente? Então, como não crescer na vida espiritual? Não, a pergunta não é assim direito. Como crescer na vida espiritual sem um projeto de vida? Mas não é qualquer projeto de vida, é um projeto de vida espiritual. À luz do carisma que nós recebemos. Você tem um projeto, Dani? Você tem um projeto, Gabi? Você tem um projeto, Hugo? Você tem um projeto, Márcio? Você tem um projeto, Ana? Que bom. Tem um projeto, Josiana? Está vendo? Às vezes, nós nem temos, em algumas comunidades, um projeto comunitário. Olha. Um projeto de vida espiritual comunitário. Então, a nossa vida espiritual se nós não temos um projeto de vida espiritual e comunitário, a nossa vida espiritual é superficial. Nós não nos aprofundamos na experiência de Deus. Ficamos na superfície das coisas. Para muitos ainda, a vida cristã é fazer práticas religiosas e não viver uma fé profunda em Deus.
Para muitos ainda, viver na Canção Nova é fazer só as 5 pedrinhas. Canção Nova é mais do que 5 pedrinhas, meus irmãos. Não ter uma relação pessoal com Deus, essa amizade com Deus, se Jesus não é o centro da nossa vida, se não fazemos uma experiência com Ele diante das dificuldades que encontramos, tudo cai. É importante trabalhar a vida espiritual. Às vezes, eu também pergunto, você tem um pai espiritual? Quando ele fala assim, pai espiritual, você tem um diretor espiritual? Vou dar uma dica para caminhar para vocês, que a gente está dando para os candidatos. Nós precisamos de 4 amigos, como aqueles 4 amigos do Evangelho que desceram paralítico do telhado para que Jesus pudesse curá-los. Quem são esses 4 amigos? Um é um amigo de verdade. Alguém que a gente pode contar e ser livre e nos abrirmos, nós precisamos. Mais para frente, quem sabe a gente não pode fazer um curso à distância sobre amizade na vida consagrada. Seria muito bom para evitar tantos erros, né? Um confessor não fica picando, pulando de galho em galho. Escolhe uma pessoa que vai realmente te acompanhar no seu processo de confissão, de crescimento, de luta contra os pecados. Um diretor espiritual. Um consagrado que não tem um diretor espiritual, ele está na superfície espiritual. E o seu formador. Pode ser a pessoa que você menos confie na face da terra. Mas ele tem uma graça de estado que ninguém tem. Eu posso ser formadora. E a formadora da Sônia pode ser a Ritinha. A Sônia não gosta da Ritinha. Mas ela vem me buscar. Minha filha, eu não tenho uma graça sobre você. Quem tem é a Ritinha. E se ela agir errado? Se ela agir errado, ela vai se acertar com Deus. Pode ter certeza que Deus é justo. E a verdade, ela dá testemunho por si própria. Não tenham medo. A verdade, ela sempre dá testemunho de nós mesmos. Sempre. A gente não precisa querer se justificar de nada. A verdade dá testemunho a nosso favor. Sempre. Então, você tem um pai espiritual que acompanha a sua vida espiritual? Compreendo que é difícil encontrar um padre, uma pessoa capaz de dar direção espiritual. Mas eu sempre digo que no início da igreja, nos primeiros tempos do cristianismo, tinham os abás e as amá, os pais e as mães espirituais. Então, diretor espiritual não necessariamente precisa ser um sacerdote. Diretor espiritual precisa ser alguém que tem vida interior. Pessoas simples, leigos, que guiavam espiritualmente outros. Nós temos essa necessidade de fazer um confronto espiritual com os irmãos, porque se não fizermos isso, como poderemos guiar outros? E a Canção Nova, ela é chamada a ser evangelizada para evangelizar. Ela é formada para formar outros. Gente, nós temos um povo que nós guiamos. Como é que a gente está guiando este povo? Entenderam? Então, superar essa superficialidade que nós temos e chegar a uma forte experiência com Deus. Como se supera isso? Tornando-nos homens de vida interior, interiorizando a nossa fé. Observem que dentro de nós somos todos um pouco doentes, enfermos, frágeis. Precisamos cuidar da dimensão interior da nossa vida espiritual. Isso é importante. Sair da superficialidade espiritual. Sair da superficialidade espiritual do nosso próprio carisma.
Padre Jonas, naquele documento Canção Nova, um Dom de Deus, ele diz assim: o dom que está oculto no coração do Pai, está oculto no coração do fundador, está oculto também no coração de cada um que é chamado. É missão de cada vocacionado cavocar o dom dentro de si. Mas mesmo que eu caminhe em busca dessa leitura, ela será sempre inesgotável, porque ela é envolvida pela dimensão do mistério. O mistério não pode ser desvendado, mas ele pode ser penetrado, adentrado. Então, não se contentar com as experiências que eu já fiz do carisma. Nossa, eu estou dando providência para os prés. Cada semana eu faço uma experiência nova sobre providência. Essa então, de que a providência, a regra da providência é o inesperado, está dando pano para manga. Mas ser bandeirante nas experiências do carisma. Terceiro pecado, qual é? Ativismo. É muito fina a linha que nos separa do ativismo, vocês não acham? Vivemos numa sociedade dinâmica onde todos correm, todos se agitam. Parece que está falando de nós, não parece? É a sociedade das coisas rápidas. Usamos internet, e-mail, MSN. Agora, qual é a última mesmo? Oh, nem sei falar direito. E aqui tem um grande problema. O trabalho, o ativismo, sufoca a vida espiritual, destrói a vida espiritual, destrói essa experiência de Deus. Penso, por exemplo, na vida dos salesianos, onde nós trabalhamos muitos, fazemos muitas coisas, mas penso que vocês também, cuidado. Preocupado muitas vezes com o problema da comunicação, dos compromissos da rádio, TV, jornalismo e tantas coisas. Estejam atentos, se nós não temos uma dimensão interior, o nosso trabalho será estéril. Qual é a solução para o ativismo? Quem sabe? É uma coisa que o Padre Jonas falou naquele documento, como se diz em mim hoje a intuição do Dom Canção Nova. Oi? Sermos contemplativos na ação. E lá, na segunda semana, tem um texto, lembra que a gente trabalhou semana passada sobre contemplar, o que é contemplar um carisma? Se for preciso, volta lá. Está lá bem na introdução da segunda semana. Qual é o quarto pecado? Racionalismo. A razão sem fé criaria um vazio em nossa vida. A razão e a fé na nossa vida precisam dialogar. Atenção, pois o cristianismo não é uma doutrina, uma filosofia, uma ética ou uma moral. Mas o cristianismo é a experiência com uma pessoa, Jesus. Não é adquirir ideias. Claro que precisamos conhecer uma doutrina. O cristianismo é a revelação cristã, evangélica, mas sempre devemos passar todas as coisas da mente para o coração. Essa é a passagem da razão ao coração. Na igreja primitiva se chamava gnose. Alguns cristãos diziam, basta que eu saiba que Deus exista, que eu conheça Deus assim, e eu serei salvo. E o evangelista João nos diz, não basta conhecer, mas é preciso levar isso para a vida. Se o cristianismo não se traduz em vida, nós faliremos. O cristianismo é a experiência com uma pessoa, é o encontro com um evento, um fato, com este fato que é a encarnação, que é Jesus,
Lembra que eu falava semana passada? O verbo que armou a sua tenda, que se revestiu de carne humana e armou a sua tenda entre nós. No Carisma Canção Nova, como que se combate esse pecado contra a vida consagrada? Está lá naquele documento, a intuição do Dom Canção Nova. Numa frasezinha pequena que às vezes passa desapercebida. O Carisma Canção Nova comporta sempre uma experiência. Carisma Canção Nova comporta sempre uma experiência. Você pode saber que o remédio para o ativismo é uma vida contemplativa na ação. Mas se você não fizer essa experiência, você vai cair no ativismo. Comporta uma experiência. Quinto pecado e último. A separação que existe entre a fé e a vida. Digo de modo muito simples. Na igreja somos todos bons, bonitos e comportados. Depois na vida é outra coisa. Julgamos, criticamos. Nós precisamos unir fé e vida. Nós devemos levar a fé para a vida, para o nosso trabalho. Isso acontece naquela dimensão da caridade pastoral, quando verdadeiramente nos abrimos aos outros, aos irmãos e principalmente àqueles que são os mais fracos. Uni-los no coração de Jesus, unir fé e vida. Então, com isso, a gente encerra o primeiro capítulo do curso, que é justamente a parte da introdução dos aspectos históricos e da vida consagrada. Semana que vem a gente vai entrar no segundo capítulo e aí nós vamos entrar propriamente naquilo que é a essência do curso, que é o carisma dos fundadores. Tá bom? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta em relação ao projeto de espiritualidade. Projeto de vida espiritual. Por exemplo, qual é o meu projeto de vida espiritual? Todo projeto de vida espiritual, ele comporta um objetivo. Qual é o objetivo do meu projeto de vida espiritual? É submeter-me à formação da casa de Maria para que Cristo, o homem novo, seja gerado em mim. A partir deste projeto, desse objetivo principal, quais são os objetivos específicos desse meu projeto de vida espiritual? Primeiro, viver a simplicidade, porque na casa de Maria tudo é muito simples. Segundo, desdramatizar as situações, porque se na casa de Maria e Canção Nova é casa de Maria, eu preciso aprender a desdramatizar as situações. Isso exige de mim dar nome aos meus sentimentos, separar dentro de mim aquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, para perguntar: o que o Senhor quer realmente, Jesus, nessa situação?